Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou o pastor Luciano Pereira da Silva, moro aqui no Panamá e sou casado com a Shirley, pai da Maria Fernanda, e tenho a alegria de poder participar desse encontro aí de jovens, onde nós somos desafiados a falar da missão. Eu tenho estado na missão desde que comecei no ministério pastoral, aí mesmo no Brasil. Sempre entendi que a missão ela começa onde nós estamos. Então eu entendo que eu não comecei a fazer a missão depois que eu saí do país. Na verdade, desde que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui envolvido por Ele mesmo na missão. E para compartilhar um pouco com vocês hoje, eu quero que você abra sua Bíblia, na Palavra de Deus, em Atos capítulo 18, da Palavra do Senhor, e eu vou ler aqui para vocês. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com a sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados eles argumentavam na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre a vossa própria cabeça toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que o Senhor possa, em teu nome agora, falar com cada um, Espírito Santo, que o Senhor possa impactar cada jovem, cada pessoa que está ouvindo, participando desse momento, e que a tua palavra possa gerar vida, transformação, milagre, e que o teu nome seja glorificado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, Deus, Ele tem um chamado para a igreja. Nós que somos a igreja do Senhor, você e eu, somos a igreja do Senhor, aqueles que creram em Jesus, aqueles que aceitaram Jesus e que agora formam parte da família de Deus. Deus, Ele tem um chamado para nós. E o chamado de Deus para a igreja é dessa igreja participar na ação de Deus de salvar o mundo. Deus quer salvar o mundo. Deus quer que todas as pessoas possam ouvir do Evangelho, das boas notícias, e possam decidir-se por Ele, entregar suas vidas para Ele, terem os seus pecados perdoados e alcançarem a vida eterna. E nós somos os agentes dessa obra. Somos os embaixadores do reino de Deus. Deus te chamou para você e eu, para nós, participarmos desse projeto maravilhoso de transformação, de milagre, de cura, de restauração de vidas. E essa missão que Deus nos chamou para fazer, ela tem a ver com a nossa disposição em começar onde nós estamos. Deus não está esperando
que você vá para um outro lugar para começar a obra que Ele quer fazer através da tua vida. Deus deseja que você se envolva com a missão dele aonde você está. O lugar onde você está é o campo missionário, porque aí existem pessoas que necessitam ouvir, que necessitam ser tocadas, que necessitam ser libertas, ser transformadas pelo poder da graça de Deus. E é interessante que nós vemos o apóstolo Paulo justamente na cidade de Corinto, né, falando de uma cidade onde Deus levantou o apóstolo Paulo juntamente com Áquila e Priscila para plantar ali uma igreja, para estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Agora, algo que nós temos que aprender, e a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje, é que sempre quando nós nos propomos a fazer a missão de Deus, sempre haverá dificuldades. Sempre haverá situações que tentam muitas vezes nos intimidar. Às vezes as dificuldades com as pessoas, às vezes há dificuldades com a própria cidade, com a família, às vezes há dificuldade financeira, dificuldade de saúde, às vezes são lutas espirituais que nós enfrentamos. Então fazer a missão não é algo que nos isenta, na verdade, pelo contrário. Nós vamos enfrentar muito mais dificuldades, porque o campo da missão é um campo difícil. O mundo jaz no maligno. Jesus falou que o príncipe deste mundo estava aí. Ele disse, olha aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Então o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Em João 10:10. Então nós vivemos num mundo mau, num mundo cheio de circunstâncias que tentam impedir-nos de continuar. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele chega numa cidade totalmente complicada. A cidade de Corinto era uma cidade complicada. Mas Deus não nos chamou para fazer obra fácil. Sempre a missão será um desafio. Se nós ficarmos esperando que as coisas melhorem, que as coisas possam estar todas bem, para nós nos envolvermos com a missão, nós vamos ficar esperando até morrer. Então sempre haverá dificuldades no campo da missão. Sempre nós vamos ter que passar por situações de desafio. Não importa. Você pode dizer, não, talvez ir para outro país, ou uma missão em outro país seja pior. Não, todo lugar é a mesma coisa. O que muda são os tipos de dificuldades que nós enfrentamos, mas as dificuldades sempre existirão. E o apóstolo Paulo, para fazer a missão em Corinto, ele vai enfrentar problemas sociais com a cidade. A cidade de Corinto era uma cidade promíscua. Dizia que corintinizar era praticar promiscuidade. Era uma cidade também que tinha muitos problemas, questões espirituais. O templo da deusa Diana tinha nesse lugar mais de 1000 prostitutas cultuais que adoravam a deusa Diana. Então era uma cidade que tinha seus problemas espirituais, sociais. E além desses problemas todos que a cidade oferecia para o apóstolo Paulo, diz o texto que ele chegou e ele teve que se juntar a um casal, fazedores de tenda, ou trabalhavam em coro, porque eles não tinham condições para se sustentar, ou seja, eles tinham que fazer tenda para ganhar vida, para poder fazer missão. Isso significa que muitas vezes nós vamos ter problema financeiro. Os problemas financeiros também são uma realidade. E o apóstolo teve que trabalhar com as próprias mãos para poder começar a obra ali, a missão ali. Todo judeu tinha, um ofício, e ele
tinha esse ofício de fazer tenda e ele usou a criatividade. Nós também temos que usar a nossa criatividade para prover recursos para que a gente possa fazer a missão. Deus nos chamou para isso. E nós não podemos estar colocando como que barreiras no sentido de parar de fazer a missão por causa dos obstáculos. Não, nós temos que usar a nossa criatividade. E o apóstolo Paulo, ele não para, ele usa a criatividade. E ele continua fazendo a missão. Além dos problemas financeiros que o apóstolo vai enfrentar, diz o texto no versículo 6, que quando ele começou a pregar na sinagoga, né, ele teve oposição, né? Diz ali, ó, contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves. Então Paulo também está enfrentando a oposição de pessoas. Então muitas vezes nós vamos enfrentar também oposições. Não é que todo mundo vai aceitar. Não é que todo mundo vai dizer, ai, que legal, que bom que você está fazendo a obra. Muitas pessoas se oporão ou vão se opor ao trabalho que você está fazendo. Às vezes a tua família, às vezes amigos. Então nós vamos enfrentar oposições de Satanás também, que querem impedir-nos de continuar. Toda vez que nós tentamos implantar a obra de Deus em algum lugar, nós vamos passar por essas dificuldades e nós temos que estar preparados. Muitas pessoas desistem quando enfrentam situações de dificuldade. Por isso nós vamos ter convicção que Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa as lutas que nós vamos ter. Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Nós temos que continuar firme no propósito, sem desanimar, porque Ele é que nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos dar autoridade para expulsar os demônios. Ele vai nos dar autoridade para orar sobre os enfermos. Ele vai nos dar autoridade para pregar a palavra. Ele vai nos dar autoridade para enfrentar todos esses obstáculos que estão no caminho. E não haverá obstáculo maior do que o poder do Evangelho que está em nós. Mas nós precisamos estar preparados, porque muitas vezes pessoas, por não estar preparadas, quando começam as dificuldades, elas desistem. Elas não dão a oportunidade para Deus agir, para Deus fazer o milagre. E eu tenho visto o milagre de Deus acontecendo na minha vida por esses anos todos que eu tenho feito a missão de Deus, tanto quando estava no Brasil, quando também já passei pelo Peru e agora aqui no Panamá e em muitos lugares onde Deus tem dado o privilégio de fazer a missão dele. Agora, Deus quer nos ensinar algumas estratégias aqui no texto de como nós podemos fazer missão, tanto local, regional, nacional, como também internacional. Perceba que o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade, ele já vai estabelecer relacionamentos. Então, a melhor forma de nós fazermos a missão de Deus é através dos relacionamentos. Não existe outra maneira. Nós muitas vezes tentamos fazer missão abrindo um lugar ou um espaço e convidamos as pessoas para entrar ali e pensamos que estamos fazendo a missão. Mas a missão de Deus, ela se faz através dos relacionamentos. Então Jesus quer nos ensinar isso aqui. O apóstolo Paulo chegou, se associou com Priscila e Áquila, e ali ele permaneceu na casa daquele casal, ensinando-nos um ponto muito importante. Nós não podemos fazer a missão sem estabelecer contatos, relacionamentos. E esses relacionamentos precisam ser feitos no nosso dia a dia. Nós não temos que criar só um programa, um evento para fazer relacionamento. Os relacionamentos têm que surgir na nossa vida diária. Então a nossa vida diária é um momento onde nós estamos fazendo a missão. Através dos relacionamentos com seus amigos, na escola, no teu trabalho, na rua.
Às vezes convidar alguém para conversar, tomar um café. E aí você vai estabelecendo um contato para que a missão de Deus possa acontecer. A outra coisa que eu aprendo aqui nesses relacionamentos do apóstolo é que nós não podemos fazer a missão sozinhos. Nós precisamos estar envolvidos com a igreja. A comunidade precisa ser o nosso suporte. Precisamos estar conectados com os irmãos, conectados com as irmãs, conectados com os líderes da igreja. Não existe uma missão cavaleiro solitário. Nós precisamos estar junto com as pessoas para buscar força um no outro, para poder realizar a obra. O apóstolo Paulo ele tinha muito claro isso, então ele está buscando os relacionamentos. E algo interessante aqui que eu aprendo também, o apóstolo Paulo ele vai e prega na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus eles ensinavam a lei e também liam os profetas. Então essa representava ainda, a sinagoga representava ainda a antiga aliança. E aqui há algo interessante que o próprio Jesus ele também pregou na sinagoga, e agora Paulo começa também pregando na sinagoga, dando essa visão que começa do antigo para o novo. Então o antigo é a base para o novo. E sabe, isso nos ensina que nós não podemos desprezar o que os nossos antepassados nos ensinaram. Por mais ideias novas que nós temos, ideias interessantíssimas que nós temos, nós precisamos valorizar os antigos, valorizar as pessoas mais velhas da igreja, valorizar a história e construir a nossa história a partir dessa base das pessoas antigas da igreja, dos irmãos que têm muito mais experiência que nós. Então nós precisamos entender isso, que essa conexão com a comunidade e esse aprender com as pessoas mais velhas, com a história, é importantíssimo na nossa caminhada missionária. Algo que também nós temos que aprender aqui nesse texto, veja bem, no versículo 5 diz assim, ó: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra. Amado, perceba, eu falei que no início ele teve que trabalhar, fazer tenda para poder se sustentar. Agora diz o texto aqui que quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, eles então trouxeram de lá ofertas da igreja. E por isso que o texto está dizendo que o apóstolo pôde consagrar todo o seu tempo ao ensino. Ou seja, agora ele não necessitava mais de fazer tenda, porque agora, através das ofertas que a igreja estava mandando, ele podia dedicar para o ministério integral. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Que é fundamental para fazer missão investir na obra, crer na mordomia cristã, crer nas ofertas, nos dízimos, crer que nós podemos participar da missão de Deus ofertando. Talvez nós não podemos e não vamos sair para algum lugar muito longe, mas nós podemos abençoar algum missionário em algum lugar, alguma parte do mundo. Nós podemos participar financeiramente da missão. Sem essa participação financeira, é impossível que a missão continue, ou que os missionários possam dedicar-se completamente à obra. O próprio Jesus, ele tinha pessoas ao lado dele, especificamente mulheres, que abençoavam o ministério dele com os bens. Se você olha lá em Lucas 8, vai dizer exatamente isso no versículo, no capítulo 8 de Lucas, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí. Né? Diz assim, ó: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino, e os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios; Joana, esposa de Cusã, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens.
Então é muito importante essa visão de entrega, de ajuda, de apoio, de colaboração, de cooperação para a missão. Você pode participar da missão, cooperando financeiramente. O apóstolo ele pôde aqui trabalhar mais tranquilo, quando houve então essa cooperação da igreja, que mandaram oferta através de Silas e Timóteo. Então algo fundamental para fazer missão é generosidade. Sem generosidade nós não podemos fazer missão, nós precisamos nos envolver generosamente com a obra de Deus. Plantar novas igrejas, abrir novos campos, abrir novas possibilidades. Para que isso aconteça, Deus está procurando pessoas generosas que possam contribuir para que a missão possa avançar. Muitas vezes a missão não tem avançado, não é porque falta pessoas para fazer ou falta campo, porque o campo é muito grande, o campo é vasto, mas muitas vezes está faltando a generosidade para que as obras possam acontecer, para que pessoas possam ser abençoadas e a obra de Deus possa acontecer em muitos lugares. Perceba que também o texto vai dizer aqui que Paulo ele teve uma visão na noite. E Deus mostrou para ele, Deus falou com ele, né? No versículo 9. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Então, para fazer missão, nós precisamos também da provisão de Deus, da visão de Deus, da unção de Deus. Lembra que eu falei que Corinto era uma cidade muito, muito problemática, uma cidade com problemas espirituais grandíssimos, com problemas de promiscuidade, uma cidade em trevas. E Deus está fortalecendo, está investindo no ministério do apóstolo para que ele possa não desistir desse projeto ali. Deus está investindo visão no apóstolo e dando a ele visão, dando a ele unção e graça. Amados, então Deus quer dar para você unção e graça, Deus quer dar para você visão, para que você não tenha medo e para que você não pare de fazer a obra que Deus chamou você para fazer. Deus te chamou para fazer a obra. E Ele é aquele que vai te capacitar, que vai te dar autoridade para poder fazer essa missão. Então Deus vai prover discernimento também espiritual, visão espiritual, autoridade espiritual, para que a missão de Deus possa acontecer através da sua vida. Não desista, não desanime diante da primeira dificuldade que vem. E o apóstolo Paulo, Deus deu para ele também estratégia. Quando ele teve a oposição aqui dos judeus na sinagoga, diz o texto, né, que ele foi para os gentios. E daí ele saiu, no versículo 7. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Então, Deus sempre vai abrir uma porta ao lado. Então, quando uma porta fecha, Deus abre outra. E Deus dá a estratégia para o apóstolo. Amados, Deus quer nos dar estratégia para que possamos fazer a missão. Nós não temos que ficar esperando. Nós não temos que ficar lamentando. Olha, aí não deu certo essa questão aqui. Olha, as pessoas estão se opondo. Olha essa luta, essa dificuldade. Não, ele não ficou lamentando, o apóstolo. Ele foi e criou uma outra alternativa para que a obra não parasse. Por último lugar, eu quero falar com você aqui em último lugar, que Deus ele dá para o apóstolo essa visão e ele mostra qual é exatamente o conteúdo da visão. O que deve realmente nos impulsionar a fazer a obra de Deus, nos impulsionar a fazer o que Deus tem para nós. Veja que ele fala assim no versículo 10. Eu estou contigo, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal. Ou seja, Deus nos dá proteção no campo, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Amados, essa é a grande visão de Deus. A visão de Deus não são construções, a visão de Deus não são lugares específicos, a visão de Deus não são coisas materiais.
A visão de Deus são pessoas. Deus, quando fala conosco, Ele nos mostra pessoas. Então, o mais importante para Deus não era nem a cidade de Corinto, mas eram as pessoas daquela cidade. Então, por isso que Deus está falando com o apóstolo, está estimulando o apóstolo, está dando a ele coragem, ousadia, autoridade, está tirando dele todo, quem sabe, o medo e mostrando a ele realmente qual era o propósito do Senhor. E o propósito do Senhor é que havia muitas pessoas naquela cidade que precisavam conhecer. Então, quando Deus coloca nos teus olhos, nos meus olhos, a visão, Ele coloca pessoas. As pessoas são mais importantes que coisas. Então, Deus está querendo colocar no teu coração, no meu coração, a compaixão por vidas. As vidas são o nosso principal objetivo. As vidas são o nosso principal alvo. E é tão interessante isso que mais na frente, quando o apóstolo ele tem que ir para a Europa, quando abre esse caminho para a Europa, né, que é a Macedônia, Deus dá uma visão para o apóstolo. Né? E nessa visão, Deus mostra um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Deus, Ele não está mostrando um terreno, uma construção, um templo. Quando Deus quer mostrar a visão dele para nós, Ele sempre vai nos mostrar pessoas. As pessoas são o alvo mais importante de Deus e deve ser o alvo mais importante também para nós. Na verdade, é no capítulo 16 de Atos, né? Nós podemos ver essa visão que Paulo teve no capítulo 16 de Atos, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão e um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. E imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia. Então Deus, quando Ele mostra a visão, sempre Ele mostra pessoas. Então Deus está colocando no seu coração seus amigos, colocando no seu coração sua família, colocando no seu coração sua cidade, as pessoas que vivem aí. Que essa seja a maior motivação para você fazer a obra. A vida preciosa das pessoas. As pessoas que Deus ama. Que Deus ama. E Deus vai te dar autoridade na batalha espiritual. Porque isso nós precisamos aprender aqui, né? Quando Jesus está falando com o apóstolo: olha, não temas, estou contigo, nenhuma pessoa ousará fazer-te mal, ferir-te. Tem muita gente nessa cidade. Não tenhas medo, continua pregando, não te cales. Existe sempre uma luta espiritual ao fazer a obra. Estamos participando dessa batalha, dessa luta espiritual. É uma luta espiritual tirar alguém das trevas, porque a Bíblia diz que aqueles que estão sem Jesus estão no império das trevas. Estão dominados pelo príncipe desse mundo, estão cegados pelo príncipe desse mundo. Então nós precisamos entrar no terreno do inimigo e declarar a vitória e resgatar essas almas de lá. Então a missão, a evangelização, o discipulado é uma luta espiritual. Não existe esse negócio, não, aquela pessoa ela tem uma especialidade com luta espiritual e o outro não. Não, todos os cristãos, toda evangelização, todo discipulado é uma batalha espiritual. Porque você está orando, você está buscando, você está entrando no terreno do inimigo, porque aquela pessoa está dominada, está debaixo de maldição. Então, quando você está brigando por ela, lutando por ela, você está batalhando espiritualmente. Então, o apóstolo Paulo está recebendo exatamente essa palavra de Deus para poder resistir, para poder estar capacitado espiritualmente. Deus quer nos revestir com autoridade para poder declarar vitória
para as pessoas que estão dominadas pelas trevas. Deus te chamou, jovem. Não tenha medo de se envolver com a missão de Deus. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Deus quer usar você para que as coisas aconteçam. Não fique esperando que os problemas passem. Deus quer usar você no meio dos problemas. Não fique esperando que as trevas sejam dissipadas. Deus quer fazer você brilhar no meio das trevas. Não fique esperando que o inimigo seja vencido. Deus quer fazer você pisar a cabeça da serpente. Não fique esperando que as coisas aconteçam de uma forma assim, onde você veja que tudo está legal, tudo tá do jeito que você pensava. Não. Muitas vezes as coisas não vão estar do jeito que você quer. Mas Deus não chamou você para fazer aquilo, a vontade da sua carne, fazer a vontade do seu coração. Deus chamou você para fazer a vontade dele. Morra para você mesmo. Entrega seu caminho para o Senhor completamente. Desista dos seus próprios sonhos e planos. E tome os planos de Deus como se fossem teus. Porque os planos de Deus nunca serão frustrados. Os teus planos serão frustrados. Os meus planos serão frustrados. Mas os planos de Deus nunca serão frustrados. Então se envolva com o projeto de Deus. E quando nós nos envolvemos com o projeto de Deus, que é salvar almas, salvar vidas, brilhar no meio das trevas, ser agentes desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Deus começa a gerar frutos através de nós. Você vai perceber que Paulo aqui ele vai batizar, muitas pessoas vão ser batizadas. Não? Diz até aqui no versículo de número 8, Crispo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, quando você se envolve com a missão de Deus, muitas pessoas são impactadas. Muitas pessoas tomam a decisão por Jesus. E você começa a ver Deus te usar para que vidas possam ser transformadas, para que vidas possam ser restauradas, famílias restauradas. Isso é o mais tremendo e maravilhoso. É o que compensa todo o esforço, toda a dedicação. É ver o fruto do nosso trabalho acontecendo. Ou seja, quando nós vemos, ainda que seja uma pessoa, duas ou três, não importa a quantidade, né? Mas quando você vê uma pessoa sendo liberta, você fala, valeu a pena todo o investimento. Então o apóstolo Paulo ele começou a ver ali muitos crendo e sendo batizados naquela cidade. Ou seja, aquele trabalho prosperou, frutificou. E eu quero declarar que o seu trabalho também vai prosperar. O seu trabalho também vai frutificar. A missão que Deus encomendou para você, você vai ver a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te use, que Deus possa capacitá-lo e que coloque nos teus olhos a visão dele. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar com você. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esta palavra. E que o Senhor possa falar com cada jovem, que o Senhor possa tocar cada coração. E que haja disposição em realizar a tua missão. E que eles possam ver, Pai, através da vida deles, o Senhor fazendo os milagres. Milagres de vidas transformadas, de vidas impactadas pelo poder do teu evangelho. Eu abençoo a vida desses jovens, abençoo a vida dos líderes da Igreja Metodista em Bandeirantes, do pastor Francisco, do pastor Armando, Pai, de todos os líderes da juventude, que o Senhor derrame graça sobre graça. Eu oro no nome de Jesus e que esta palavra possa inspirar cada um desses jovens, cada uma dessas pessoas, em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer o convite do pastor Francisco e louvar Deus por essa iniciativa. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês e espero ter contribuído com algo nesse momento e que Deus possa usá-los poderosamente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.